Olá, eu sou a Bruna Tedi e você está na Trilha da Energia. No episódio anterior, nós falamos de urgência climática. Um especialista nos explicou os motivos e as consequências. Não é só o aumento da temperatura, mudança na quantidade e no tempo da chuva, por exemplo, em cada região do planeta, e com isso impacta os ecossistemas, impacta os serviços que eles fornecem para a nossa economia, a nossa sociedade. A gente entendeu e atualizou a matriz energética e elétrica no Brasil e no mundo. Conhecemos inovadores projetos de geração de energia renovável. A geração ela se dá através da incidência do raio solar no espelho. Esse espelho ele vai refletir o sol para esse caninho que passa ali no meio, que vai esquentar um óleo, esquentar a água, gerar vapor e não tem nenhum tipo de poluente sendo emitido. Em um papo com o pesquisador, mergulhamos na transição energética, um caminho obrigatório e sem volta. Eu acredito que entre 15 e 20 anos a gente vai observar uma inversão na característica da matriz energética a nível global, fazendo com que mais de 50% da matriz seja composta por recursos renováveis. Olá, nós estamos na China, a segunda economia do mundo e o país que mais investe em energia renovável. Pequim, a capital da China, é uma cidade gigante, uma das mais populosas do mundo, com quase 22 milhões de habitantes e um ritmo acelerado de desenvolvimento. Entre 1998 e 2014, a China acelerou a economia sem muito critério ou preocupação. O PIB crescia na ordem de 6, 7, até 8% ao ano. Só que, por sua vez, a poluição também cresceu muito nesse período, 75%. O governo ignorava o problema e colocava a economia na frente da proteção ao meio ambiente. Pequim ficou conhecida como uma das cidades mais poluídas do mundo. 2013. Recém-eleito, o presidente Xi Jinping investe bilhões de dólares e cria uma política de despoluição. O mantra era harmonia entre desenvolvimento econômico e gestão ambiental. Nas regiões mais poluídas, o governo proíbe a construção de novas minas de carvão e exige a redução de emissões ou a substituição do carvão por gás natural. Nas grandes cidades, o número de carros em circulação é controlado e é imposto um limite para os novos carros. 8 anos depois, Pequim sai da lista das cidades mais poluídas do mundo. Nesse período, a China reduz em 40% as partículas nocivas do ar e os chineses vão viver, em média, 2 anos a mais. Nunca um país tinha reduzido tanto a poluição do meio ambiente em um espaço de tempo tão curto. O reflexo dessa política de despoluição e o investimento em geração de energia renovável trouxeram mudanças por todo o país. Estamos na cidade de Shenzhen, uma das 4 maiores e mais modernas cidades da China. Uma gigante tecnológica, um importante polo de desenvolvimento do país. A cidade cresceu muito e cresceu rápido nos últimos anos. Em 1980, eram 33 mil habitantes, uma pequena vila de pescadores que mal tinha status de cidade. Hoje, com aproximadamente 17 milhões de habitantes, tem uma população predominantemente jovem, na faixa etária dos 32 anos de idade. 3/4 da cidade, da população dessa cidade, não são daqui, são de todo o país, atraídos para cá pelo desenvolvimento. Em 2010, Shenzhen foi uma das 14 cidades chinesas escolhidas para a implementação de um plano piloto de despoluição. Em menos de uma década, a cidade reduziu a poluição em mais de 50%. Foi a primeira cidade a ter toda a sua frota de ônibus urbana e táxis completamente eletrificados. Conta com uma moderníssima infraestrutura de mobilidade urbana e virou uma referência para a China e o mundo.
Quem vai contar um pouco dessa história e da evolução de Shenzhen pra gente é Xiao Miaoshi. Ela é jornalista da Agência Nacional de Notícias da China e vai nos ajudar no idioma e nos acessos. Xiao, me conta, como é que foi isso? A China sempre foi pioneira no projeto de eletrificação da frota de veículos. E desde 2010, o governo criou uma série de incentivos fiscais para que as montadoras se instalem no país. E o governo também estabeleceu que suas empresas estatais deviam ter pelo menos 30% da sua frota de veículos elétricos. E então, todas essas medidas impulsionaram a mudança. Então, ao longo do tempo, toda a frota de ônibus urbanos e todos os táxis se eletrificaram. Hoje, são em torno de 16 mil ônibus e aproximadamente 21 mil táxis trabalhando em silêncio, movidos a energia limpa na cidade. Nós conversamos com Jiang Pan, do grupo de ônibus de Shenzhen, que nos contou como o transporte urbano na cidade se transformou para oferecer qualidade e saúde aos moradores de Shenzhen. 我们什么时候开始用那个电动车的？我们巴士集团呢是2017年全面进行了这个电动化的一个转型，到2017年进行了全面的电动化。我们目前拥有的这个电动车呢是5684辆。那我们现在深圳整个日均的巴士这个客流量有大概多少？深圳每天的客流量呢大概是260万人次，巴士集团呢每天呢是100万人次左右。深圳整个的这个城市空气的这种改变啊，有没有什么大概有什么样的改变？电动化了之后呢，让深圳的天更蓝，水更清。我们呢每年减少了这个二氧化碳的排放呢是44万吨左右，折合标准煤是16万吨。那所以整个深圳市有这个巴士集团的多少这个公交总站有这个充电桩？基本上每一个这个公交的场站里头都有充电桩，没有了就是这个发动机噪音的一个轰鸣，同时也没有这个尾气的排放和这个就是污染物的一个威胁，就是使这个驾驶员他的这个工作环境更加的这个干净、整洁和高效。充一次电大概需要的，目前是需要1.5个小时，可以跑大概是200公里左右。在2017年的时候呢，我们的充电桩的功率呢并不高，那个时候需要的整个时间呢是充一次电要4个小时左右，缩短到了现在的1.5个小时。那我再请您介绍一下，就是巴士司机他们充电的时候是有一个专门的软件、专门的什么系统，然后能帮助他们快速充电，是有这个相关的技术。车辆的充电是由专门的充电工进行操作的，司机是不允许私自充电，这个是确保这个车辆的一个充电安全。然后呢，我们的这个充电它有相关的 APP 软件进行监测，记录车号、记录时间、记录总的一个充电量。1, 2, 3, sorriso, chiesa. Eu consegui um táxi. São cerca de 21 mil deles que funcionam todos exclusivamente por aplicativo. Todos eles são equipados com uma tela multimídia que mostra todo o trajeto. É segurança para os dois, motorista e passageiro. O taxista consegue ver também em que ponto da cidade existem menos carros, o que facilita as novas corridas. Segundo o Comitê de Transporte da cidade, a eletrificação do transporte público deixou de emitir cerca de 870 mil toneladas de óxido de nitrogênio e 2,2 milhões de toneladas de carbono por ano.是08年来的深圳，刚开始来的时候呢，是开那个红色出租车、油车。12年进入鹏程电动以后，就是开这种纯电动的新能源出租车，一直到现在。这个车呢，就是比那个烧油的车呢，就是
很省钱，就是用起来的就不用担心这个油费的问题。以后这电动车的一般都晚上充电，晚上12点以后那个电就比较便宜，比那个油车开起来的就是又安静又舒适，而且那个乘客的那个体验也比油车要好很多。Quem nos contou um pouco dessa evolução foi o Liu Yifu, da Pangcheng, uma empresa de táxi elétrico. 我们鹏程电动集团呢是全球第一家新能源纯电动出租车企业。然后最开始的新能源出租车呢，每天大概只能行驶50到100公里左右。然后逐步制新技术，然后我们也把所有的出租车也替换成了纯电动出租车。然后现在的出租车大概每天能跑到400到500公里左右。2010年呢，最开始的时候只有少数十几家充电站在营业。整个深圳市目前共有4000个充电站，共有12万充电车位。最开始所有的充电桩呢都是7000瓦的充电桩。然后这种交流充电桩呢，是我们的家用3项电都是可以使用的，平均充电时间是需要10到12个小时的。然后逐渐到现在，我们现在整个充电场站已经是全部都使用180千瓦的直流高功率充电桩，平均每台车的充电时间就是1个小时到1个半小时左右。是我们鹏电西丽第4家充电站呢是完全对外开放的，目前是网约车以及其他出租车公司的出租车以及我们自己的出租车，以包括其他的纯电动私家车都可以来我们公司充电。并且配套有餐饮、健身房、自动贩卖机，包括篮球机等等一些娱乐设施。Além de táxis e ônibus, a cidade conta com aplicativos de carona e equipamentos de locomoção, como bicicleta, carro, bicicleta elétrica, patinetes elétricos, além de uma incrível e gigante malha de metrô. Mas segura aí, porque isso é assunto para o próximo bloco. Renato, já temos bilhete, vamos Opa. pegar o metrô? Vamos lá. Uma outra opção de deslocamento e mobilidade em Shenzhen é o metrô. Ele está entre os maiores do mundo. São mais de 540 quilômetros em 16 linhas e 369 estações que conectam os diferentes cantos da cidade. Em um papo com o Sr. Ma Yu, diretor do Centro de Gestão Operacional do Metrô de Shenzhen, a gente entendeu os desafios, os impactos e as soluções para a mobilidade urbana. 你们好，深圳地铁2004年12月28号开通，从10几公里一直到今天我们4期工程建成通车之后的547公里，现在已经有369个车站，16条线路，每天的话，我们3月份的日均客运量是730多万，然后在中国国内轨道交通的这个居于1线的行列，地铁目前是覆盖了我们深圳市所有的区域啊，除了盐田过去的那个大鹏新区，我们目前也有了在建的线路，在不远的将来，深圳将实现所有的区都通地铁，都通轨道交通。我们大家都知道，轨道交通它肯定是减排的，因为我们地铁运输用的只是电能。而不是像汽车那样烧汽油或者柴油。那么我们根据深圳市减排的标准，我们每运送1个乘客，大概可以减少46.7克的碳排放。去年深圳的轨道交通为深圳市碳排放的减少了70多万吨。我们深圳地铁2元起步的票价，从2004年底开通到现在，就从来没有变化过，一直以低价、优质的服务
为广大深圳市民的出行服务。可以说，深圳地铁、深圳的轨道交通已经成为深圳市民公共出行的首选，随时都在认真的倾听乘客的声音。我们从服务热线也好，我们一直坚持以乘客声音、尊重乘客的意愿的这个出发点，一定会让我们这个工作呀，会受到越来越多市民的理解和支持。Em Shenzhen, vocês têm sistema de reconhecimento facial para pagar para entrar no metrô? 至于这个人脸识别，我们也在我们4期新线中进行了广泛的应用。我们4期开通的所有新线都已经实现了所有闸机的人脸识别进站功能。所以呢，我们为了考虑乘客的方便出行，乘客可以在新线刷脸进站，在既有线扫码出站。非常感谢马总接受我们的采访，您精彩的回答，真的让我们对深圳城市有了更新的这种认识。然后作为一个中国人都感觉很骄傲。1、2、3，耶！Soluções como a de Shenzhen de planejamento e investimento na infraestrutura e mobilidade urbana são exemplos claros para a China e para o mundo. Elas trazem na esteira da energia renovável mais qualidade de vida, física e mental, além de contribuírem para a despoluição das grandes metrópoles. Só para efeito de comparação, São Paulo possui 12,3 milhões de habitantes. Tem o maior metrô do Brasil. São 6 linhas de metrô, com 84 estações, somando 104 quilômetros de extensão, construído ao longo de 49 anos de operação. Nós continuamos aqui a nossa trilha chinesa. Vamos para a estação ferroviária pegar o trem-bala e atravessar o país em direção a Hebei, para conhecer a usina hidrelétrica reversível. São rápidos e eficientes. E o que é melhor, sem emissão de carbono. Sim, a China agora tem mais de 155 mil quilômetros de malha ferroviária de alta velocidade. E a maior parte foi construída em pouco mais de uma década. É na China que estão 2/3 de todos os trens para o mundo. Incrível, vamos lá. Pegar. Daqui eu sigo sozinho para Hebei. Obrigado por tudo, Xiao Miao. Boa sorte, Renato, e boa viagem. Bem, daqui até Hebei são em torno de 2.340 quilômetros. O trem-bala chinês vamos levar aí em torno de 8 horas de viagem. Bem rápido, né? Por isso, aguardo vocês aqui para o próximo bloco. Até mais. Olá,
Eu estou aqui no distrito de Fanyin-Manchu, na província de Hebei, a 180 quilômetros norte da cidade de Pequim. Se fosse trem-bala, eu diria, Pequim está logo ali. Viemos aqui para conhecer a usina hidrelétrica reversível, a maior do mundo no gênero. Reversível, segundo a versão clássica do dicionário, é aquilo que volta ou deve retornar ao primeiro estado. Vamos lá? Como já vimos aqui, sabemos que há duas maneiras de armazenar energia: em baterias ou na forma de água, em grandes reservatórios de hidrelétricas. A energia é gerada quando a água, movida pela gravidade, entra pelos geradores, movimentam as turbinas e vai embora, rio abaixo. Assim, a geração só funciona, só está garantida quando existe água em abundância nos reservatórios. Em tempos de crise hídrica, a geração fica comprometida, e aí precisamos de energia complementar. No Brasil, por exemplo, a gente precisa acionar as termoelétricas. E então, tome bandeira vermelha na conta. A usina hidrelétrica de reversão tem o mesmo princípio de geração. A água cai, passa pelas turbinas e gera energia. A diferença aqui é que a água que cai não vai embora. Ela vai para um segundo reservatório menor e pode ser bombeada de volta para cima, o primeiro reservatório, para gerar ainda mais energia. É claro que para bombear água para cima gasta-se energia, mas existe aí uma relação custo-benefício que precisa ser cumprida. Quem vai nos ajudar a entender tudo isso é o engenheiro da usina, o Sr. Zhao Zhishan. A maior usina reversível do mundo segue as grandezas da China. A queda d'água aqui é de 425 metros. 现在这个位置呢，是我们丰宁抽水蓄能地电站地下厂房发电机层。现在站的这个位置呢，是我们的地下厂房的982米高程的位置，距离我们下水库的水面以下的约80米的位置。我们电站呢装设了12台机组，目前有9台机组已经投产发电了。在丰宁抽水蓄能电站12台机组全部投产以后呢，年累计发电量可以达到66亿千瓦时。在同等发电量的情况下，火力发电厂需要消耗48万吨的标准煤，就相当于减少了120万吨的碳排放。丰宁呢，作为全球最大的抽水蓄能电站，上水库储满水量呢，大约在4500万方左右，从这一边到那边的话是总共414米，我们的宽度呢是从这边到这边的话是25米，这个情况。这样大的。yes。然后就是抽水蓄能电站呢，在整个运行过程中是通过上下库的水来进行循环的。抽水蓄能电站呢是在电力系统负荷低谷时，将下水库的水通过抽水方式抽到上水库存储起来，将富裕的电力消纳掉。然后我们在负荷高峰的时候，将上水库的水通过发电方式放到下水库去，这种方式。正常情况下，我们发电除以抽水，这叫我们的效能比，也就在75%左右，没有任何的一次能源、化石能源的消耗，从这来讲的话，对环境是非常友好的。另一方面来讲，它没有就是氮或者硫的氧化物的排放，可以讲是零排放，所以叫清洁能源，所以对环境没有任何的污染。OK， 可以啊。1、2。Nós acabamos de conhecer uma usina hidrelétrica reversível. Trata-se de uma forma de geração de energia sustentável e ecológica. No Brasil, onde as hidrelétricas têm um papel fundamental na matriz energética, esse modelo pode garantir a geração em tempos de dificuldades hídricas. Nós temos no Brasil duas usinas com esse mesmo princípio, ambas em São Paulo, com a tecnologia mais obsoleta, já que são da década de 40. Daqui nós vamos conhecer outras possibilidades de geração de energia do futuro. Vamos entender o hidrogênio, ver exemplos práticos de pesquisa, geração e transmissão de energias renováveis no Japão.
país que abandonou a geração de energia nuclear para investir na geração de energia renovável. Quem vai nos conduzir na trilha no país do sol nascente será a Simone. Eu fico por aqui. Obrigado, Zaijian.